Então vamos lá, bom dia pessoal. Hoje a gente vai entrar na lição 8, tá? Da nossa revista. E antes de entrar na nossa lição 8, eu queria que a gente tivesse um momento de reflexão, escutando, não sei se todos conhecem, esse cântico do cantor cristão, Laços Benditos. Eu vou colocar aqui para tocar. Vai ser o nosso momento de reflexão e depois eu vou fazer uma pergunta em cima desse louvor, tá? Vou compartilhar aqui também. Aí vocês vão me dizer se vocês estão escutando. Vocês escutam? Não. Não dá para escutar, né? Não, não dá. Tá, então peraí. Não. Agora ouve. Agora sim. Daniel, tá travando muito. Vai escutar direitinho? Deu. Né? Ou mais ou menos. Deu? Pronto, tá ótimo. Coloquei aqui de volta a letra, né? Esse cântico, Laços Benditos. Benditos laços santos do fraterno amor, que nessa santa comunhão nos unem ao Senhor. O mesmo trono, as nossas petições, é mútuo gozo ou aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear. Em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Nessa santa união, nos vamos separar, no céu eterna comunhão, havemos de gozar. Tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, tá? E aí eu pergunto, o que é que vem à mente de vocês quando a gente escuta um louvor como esse? Baseado nessa letra, né? O que é que vem à mente? Vou até voltar aqui para a letra. Quando vocês escutaram essa música, quando vocês verem essa letra, o que é que vem à mente?
Olha, sendo bem sincera, a primeira coisa que eu lembro é de culto fúnebre, porque os Gideões Internacionais cantam essa música toda vez que falece um Gideão. E aí eu lembro assim, a segunda coisa que eu lembro, e tem tudo a ver, é que nós, na verdade, nós somos um só, a dor de um é a dor de outro, a alegria de um, a alegria de outro. As orações da gente vão todas para o mesmo lugar, para a presença de Deus. É isso que eu lembro. Mais alguém? Você resumiu. Carol, quer abrir o áudio aí? Vai falar, Carol? Ô, professor, é o André. Ô, André. A Nelson resumiu aí o hino. Resumiu? Eu conheci esse hino também. É aquilo, né? A gente é um só corpo. A gente, quando o nosso irmão tá triste, a gente também tem que ficar triste com ele. Quando ele tá alegre, a gente também tem que ficar alegre com ele. Sentir, né? A dor do irmão ou a alegria do irmão. Sim. Isso tudo parece que está levando a uma palavrinha ou uma expressão. Não vou dizer agora para não perder a graça. Mas vamos ver se no final do estudo a gente consegue, volta aqui e tenta ver com a palavra que está em ascensão, né? Com esse hino. Mas tem tudo a ver com o que vocês falaram, né? Essa unidade, sentir a dor do outro. Existe... Empatia? Empatia? É. Não, você está querendo adiantar a resposta. Agora não. Relaxa. Então vamos lá. A gente vai entrar então na nossa lição 8, Vivendo na Família de Deus. A lição 8, ela inicia no capítulo 3 de 1 João. Então, peguem suas Bíblias. Vamos hoje pegar o capítulo 3 de 1 João, tá? Ou a Bíblia papel, ou no celular. Mas vamos ver o que temos para hoje. O versículo 1, ele já começa o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então ele já entra no texto dizendo o seguinte: olha, André, olha, Tássia, preste atenção, olha só que coisa interessante eu vou falar para vocês. Olha, esse verde, né? É um alerta. Olha, preste atenção. Olha aí, ó. Vede com grande amor. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa que eu vou mostrar para vocês. Para tudo. E olha, preste atenção nisso aqui. Olha que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha só. E essa frasezinha, justamente essa expressão, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Isso aqui é um momento em que a gente tem que parar, refletir, olhar e ver, nossa, peraí, para tudo que a gente faz na nossa vida. E agora, olha só o amor que Deus tem tido com seus filhos. Algo nesse saco. Olha que coisa maravilhosa. É aquele momento de parar mesmo, é aquele momento de, nossa, vede. E como eu coloquei, João, ele tanto observa extasiado, como ele faz um convite, dizendo para todo mundo parar e preste atenção nesse amor que o Pai tem tido conosco. E é um momento de reflexão mesmo. Às vezes a gente tem que parar e ver o amor de Deus para com a gente. E na nossa correria do dia a dia, nas nossas agonias, nas nossas lutas diárias, às vezes a gente não para ver, a gente não para respirar e observar e dizer, olha o grande amor que Deus tem tido conosco. Olha só, né? Tanto João está tão entusiasmado com isso, como ele faz um convite desesperador. E esse amor,
ele contrasta fortemente com o amor do mundo. Fortemente. André, tu tá com a Bíblia aí? Tá com a Bíblia fácil? Pode falar, tô. Você consegue ler aí pra gente João 13, 1? João 13, vamos aí. Vai ter que ser eu para ler. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus até o fim. Gente, se a gente parar para tentar entender o amor de Deus para conosco, para com os seus filhos, para aqueles que entendem que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não vão caber domingos em nossa vida para que a gente tente entender o amor de Deus. Não tem como a gente igualar a alguma coisa, é algo que está além da nossa compreensão. Por isso que às vezes é tão questionado esse amor. E esse amor, não tenho dúvida, ele contrasta com grande força com o amor do mundo. Não é muito antagônico. É um combate constante, o amor de Deus e o amor que o mundo oferece, que o mundo tenta nos iludir. Porque o amor de Deus, ele traz isso que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Esse admirável amor de Deus, ele nos dá liberdade. Liberdade não, ele nos traz liberdade. Ele vitaliza, ele gera uma vida nova na pessoa. Por isso que há transformação. Por isso que as pessoas, você diz, fulano passou por uma transformação de vida, ele gera uma nova vida, ele transforma pessoas rudes, pessoas de coração de pedra em corações de carne. Ele concede aos homens algo da própria natureza de Deus, o amor de Deus que é implantado em nós, seres humanos pecadores, além de nos fazer membros de sua família. Agora, explique-me que amor é esse. É um amor inexplicável. E foi nesse momento que João parou e fez, gente, preste atenção, para tudo, olha isso aqui. Olha o amor de Deus Pai para conosco. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é o que a gente encontra no mundo. Não tem como. E ele continua. Depois que ele chama a atenção, que ele mostra, que ele diz, preste atenção nesse amor de Deus para a sua vida, né? Que traz todas essas características, a gente nunca parou para pensar, que a gente reflita hoje, nossa, o amor de Deus me traz essas características aqui, ele me traz esses fatores que eu não tinha e agora eu tenho, porque Deus me amou. Isso leva a um segundo alerta que João traz, que ele diz, por isso o mundo não nos conhece, e não vai conhecer, e vai continuar lutando. Lembra que na aula retrasada, quando eu estava explicando sobre mundo, eu disse, olha, uma das características do cosmos, do mundo, é que ele é antagônico ao reino de Deus, ao reino dos céus. Ele nunca vai querer conhecer, ele nunca vai entender, por isso que há perseguições psicológicas, porque não dá para entender que Deus é esse, que amor estranho, como é que é isso? Não dá para entender. Até mesmo porque o príncipe desse século cega os entendimentos deles. E dentro dessa verdade, por isso que João diz, olha, nossa, que amor maravilhoso. Mas, pasmem, o mundo não nos conhece, não vai conhecer esse amor. Não conhece esse amor. E não é nada que seja assim novidade, nossa, é uma novidade isso, não. Olha só esse texto de João, capítulo 1, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 10 e 11. Estava no mundo,
O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não houve entendimento da chegada, da missão de Cristo aqui na Terra. O mundo não o conheceu. Cristo veio para aqueles que eram seus e os seus não o conheceram. E até hoje o mundo ainda não o conhece. Ainda há pessoas que não o conhecem. Não conhecem esse amor, não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem o Cristo e a sua obra redentora, e isso é triste, e isso é onde entra todas as ações de missões e evangelismo que temos aí. Agora, um alerta que eu deixo, dentro desse contexto, dessa dinâmica do amor de Deus, tá? Não foi a gente que começou. Desde o princípio, desde o Éden, a iniciativa de amar sempre foi de Deus. Ele que enviou o seu filho. Não foi eu que fui bonzinho. Eu vou tirar um tempo para amar a Deus. Deus, vou tirar 5 minutos e eu vou te amar aqui rapidinho. É suficiente, 5 minutos. Eu tenho muita coisa para fazer. Não vem de nós. Não temos condição nenhuma de startar esse amor. Esse amor foi iniciativa de Deus. E é maravilhoso. Então, se vocês quiserem marcar na Bíblia, 1 João 3:1, refletir sobre esse amor de Deus que é inexplicável, que traz todas essas características. E aí João ele já entra com isso. Seguindo aqui, aí eu pergunto, né? Beleza. O que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo em saber que Deus me amou dessa forma tão maravilhosa? Basicamente, se a gente for colocar isso como uma resposta, eu aprendo é que na vivência desse amor, se eu souber viver nesse amor com Deus, é aí onde eu vou aprender a ter a capacidade de amar uns aos outros. Aí a gente volta lá para laços benditos. Excelentes respostas que a irmã Nelsa deu, que o André complementou, né? Essa coisa de sentir a dor do outro. Eu não sabia, irmã Nelsa, que os gideões cantavam nos cultos fúnebres. Legal, mas mais uma coisa para armazenar aqui no meu HD. E toda essa característica de sentir o amor, de chorar ou se alegrar por aqueles que choram ou se alegram. Se a gente tem esse sentimento mútuo, é porque a gente tem amor. E a gente só aprende a ter esse amor, de compartilhar esses sentimentos, se a gente viver nesse amor de Deus. É impossível a gente amar uns aos outros se a gente não vive no amor de Deus. É necessário que Deus primeiro tenha nos amado, a gente tenha compreendido, receber esse amor, decidir viver nesse amor, para que a gente tenha condições de amar uns aos outros. A coisa funciona basicamente dessa forma. Onde a música estava mostrando vários fatores lá de que a gente vai se encontrar nos céus, aqui é um gozo temporário, lá terei um gozo eterno, mas sempre lembrando o gozo com os meus irmãos, junto com aqueles que compartilham, que comungam da mesma fé que a minha, da mesma ideia, do mesmo Cristo. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender e conseguir viver nesse amor de Deus que veio primeiro dele. Tá, Daniel? Então, 1 João 3:1 está dizendo tudo isso? 1 João 3:1 está dizendo tudo isso. Se a nossa lição aqui da revistinha, ele começa... Opa, peguei a revista errada. Se ele começa aqui, vivendo na família de Deus, se ele começa dizendo, vivendo na família de Deus, eu tenho que saber como é que eu vivo nessa família de Deus. E a família de Deus se vive em amor. Não vive
um falando mal do outro, ou com raiva do outro, ou com... Não. A família de Deus vive em amor. É assim que vive a família de Deus. Vamos lá. Mandelino, seja bem-vindo aí. Opa, Daniel, professor, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus aí por sua presença aqui conosco. Estamos aqui, eu, Jéssica, Vitor e Lucas. Ah, muita gente aí para fazer pergunta, tá ótimo. Tá bom, a gente já está aqui na escuta aí, perdão pelo atraso aí. Beleza, Quando beleza. tem visita em casa, assim, aí os negócios ficam meio complicados, sabe? E essas visitas aí dão trabalho, né? Essas visitas dão trabalho. Um abraço, irmão. Tá. Então é isso que está nessa mensagem de 1 João 3:1. Tá? E vocês estão vendo aí o elo que tinha lá com Laços Benditos, a relação que tem. O que falta, gente, é a gente saber viver na família de Deus. A gente não está sabendo viver na família de Deus. Isso é triste, porque nos falta amor, porque nos falta compreender, viver nesse amor de Deus, que tem todas aquelas características. Tá? Eu até vou voltar aqui para mostrar novamente as características, para a gente reforçar. Esse amor de Deus nos dá liberdade, nos vitaliza, gera nova vida, você recebe algo que é da própria natureza de Deus. Não há nenhum Deus que faça isso. Não há nenhum Deus, nem nesse plano, nem em qualquer outro cosmos. Não existe outro Deus que dê algo da sua própria natureza e coloque nos seus filhos, além de nos fazer membros de sua família. É um amor inexplicável. Vamos lá. Ainda seguindo, nos versículos 2 e 3. Versículo 2 e 3. Agora a gente sai um pouco da questão que a gente estava tratando aqui nos capítulos anteriores. Ó, se a gente for olhar aqui o título, ele dizia vivendo um relacionamento de amor com o Pai, entendendo, né, esse relacionamento. Depois que ele faz o fechamento do versículo 1, no versículo 2 e 3, agora a gente vai tentar viver com responsabilidade. Primeiro eu entendo, eu compreendo como é que é esse amor, esse relacionamento com o Pai, e agora eu vou viver sobre essa responsabilidade de saber lidar com esse amor e viver com esse amor. Então, versículo 2 e 3 tem: amados, agora somos filhos de Deus, porque agora a gente compreende. Agora eu compreendi. No versículo 1, né, João traz aquela, olha, preste atenção todo mundo, para. Olha aqui. Entendeu? Ele faz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Interessante ver que esses dois versículos, eles possuem fragmentos escatológicos. Tá? Há fragmentos escatológicos presentes nesses dois versículos que a gente não vai se aprofundar em entender sobre essa questão dos fragmentos escatológicos. Mas vamos dar uma observada em Filipenses. O que Filipenses vai reforçar em cima desses dois textos? Uma carta de Paulo que vai reforçar algo que João está falando. Tá? Você pode ler Filipenses 3, 20 e 21. Posso? Só um minutinho. 3, 20 e 21. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que
com que fique igual ao seu próprio corpo, glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Mas olha, Deu para escutar? deu sim, tranquilo. Ah, tá. Olha que interessante. Paulo também está esperando por alguma coisa que João também está esperando, e ambos dizendo que não é aqui, vai ser nos céus, onde algo vai se manifestar e ainda não está se manifestando. Mas que coisa interessante, os dois pensando a mesma coisa, né? Às vezes parece que eles escreveram um do lado do outro, um ajudando o outro. Mas essa é a maravilha da palavra de Deus, que mesmo em tempos e espaços separados, ainda há unidade no espírito para o que foi escrito. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, eu estou destacando aí nos versículos essas palavras, ele se manifestar, semelhante a ele, como é, o veremos, nele, ele, está sempre se identificando com alguém. O texto está falando de quem? Quem é esse ele? E aí, Manolino, quem é esse ele? Eu sei que o Vitor sabe. Jesus? Jesus. Será que está falando do apóstolo Pedro? Está falando de Tomé? Não, ele é puro, falei. Jesus, né? Trazer mais uma curiosidade para vocês. Estudos mais aprofundados desses dois textos não deixam claro, quando a gente vai analisar os originais e tudo, se João estava falando de Deus ou estava falando de Cristo. Só que aí eu peguei esse comentário do Davison, muito interessante, que ele fala assim, não é bem claro se o versículo se refere ao pai ou ao filho, mas isso pouco importa. Porque quem vê o filho também vê o pai. Não é da nossa preocupação, meu Deus, ele está falando de Jesus? Não, ele está falando de Deus. Isso pouco importa. Sabe o que é que importa? Essa conclusão que eu coloquei do lado. Que mediante esse texto que a gente leu, uma coisa é perfeitamente clara. Grandes coisas estão reservadas para o crente, quando este o vir e for feito semelhante a ele. Essa é a nossa esperança. Independente se João está falando de Deus ou de Cristo, no sentido mais teológico, aprofundado, a resposta de Manolino está correta? Está. E se outro tivesse falando, não, eu acho que ele está falando de Deus Pai, também está correto. Não importa. Só não está falando de Pedro, nem de Tomé. É fato. Mas o que importa, a mensagem que João está querendo passar aqui, existem grandes coisas reservadas para nós. Grandes coisas. Coisas que não temos nem condições de pensar, de entender. Para quando a gente estiver na presença de Deus, estiver na presença de Cristo. Grandes coisas, de fato, do nosso corpo ser um corpo semelhante ao de Cristo. Grandes coisas. Por isso que são fragmentos escatológicos, né? São fragmentos que apontam para o porvir. São fragmentos que mostram a esperança que temos, seja na nossa morte, ou seja num arrebatamento, onde a gente vai ver grandes coisas que estão reservadas para a gente. E sabe por que essas grandes coisas estão reservadas para a gente? Porque a gente entendeu aquele amor do versículo 1 e decidimos viver sobre esse amor. Se a gente não entender esse amor, muito menos a gente vai entender como se relacionar com os nossos irmãos e, pior ainda, a gente vai entender que coisas são essas. Não tem nada reservado, né? É a agonia do dia a dia, se eu não for trabalhar amanhã, eu me ferro todo. Que é nisso que a gente vai estar centrado. Quando a gente deveria estar centrado em grandes coisas estão reservadas para nós.
Maravilhas estão reservadas para aqueles que entenderam o amor que ele falou no versículo 1. E isso nos leva a eu não digo uma obrigação, mas um dever. Um dever que ele coloca justamente nesse versículo 3. Se a gente compreende esse amor e a gente entende e a gente vive nessa esperança, então se purifique. Procure ser puro assim como Cristo é puro. Como eu coloquei, procure viver essa verdade. Tente buscar a santidade a cada dia. Se a gente compreende isso, então, se a gente vive sobre essa esperança é uma realidade, é uma coisa verdade, é uma verdade na sua vida, então procure se purificar. Não é uma vidinha santa de, eu estou aqui, sou puro. Procure viver e entender esse amor de Deus, procure ser puro assim como Cristo é. Não vamos chegar à plenitude da pureza de Cristo, não vamos. Mas nós vamos galgar a cada dia buscando buscando encontrar essa pureza de Cristo. Por quê? Porque eu vivo sob essa esperança. Porque eu vivo nessa esperança, porque eu compreendi o amor de Deus na minha vida. Tudo está ligado, as coisas não estão soltas nem fora de nexo. Tudo está ligado. Tudo faz sentido. Vamos agora para o versículo 4. Então, Daniel, o título era Vivendo com Responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? A gente está montando aqui uma ideia. A gente já está montando meio que uma equação. Eu preciso entender o amor de Deus na minha vida. Eu preciso praticar e viver nesse amor. Tenho que saber como viver na família de Cristo. E eu tenho que, entendendo isso, eu tenho que entender qual é a esperança da minha vida em viver nesse amor. E por causa que eu vivo nessa esperança, buscar viver uma vida pura. Mas aí, João sabe que viver nessa vida pura vai cair justamente no versículo 4. Qualquer que comete pecado, e a gente vai cometer pecado, e a gente vai nessa busca, nesse caminho de tentar viver essa vida pura com Cristo, a gente, em alguns momentos, vamos cometer pecado. E aí João meio que ele entra nesse texto para tentar diferenciar algumas coisas que talvez a igreja estivesse confusa. Talvez a igreja não estivesse entendendo. Ele faz, olha, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Eita, agora a coisa complicou. Se eu cometo pecado, eu também cometo iniquidade. Há diferença aqui na aplicação? Porque o pecado é iniquidade. Agora, João está enrolando tudo aqui. Espera aí, não entendi foi nada. Se eu cometo pecado, eu também cometo iniquidade, mas no fim o pecado é iniquidade? Como é que é isso? Vamos começar pela palavra pecado. A gente tem que entender e diferenciar algo para a nossa vida. Eu vou tentar representar nessas figurinhas aqui. Existe uma diferença entre pecados ocasionais e vida de persistente pecado. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre você viver na família de Deus, em algum momento você erra, você peca, você cai em algum pecado, mas você não é nem escravo e nem vive na comunhão desse pecado, ou vive no desejo desenfreado, ou no gosto exacerbado desse pecado. Você cai, e você se confessa a Deus, e você há um momento de confessar, e você pedindo perdão, e você abandona esse pecado. E depois você vai cair em outro, mas é uma coisa que não é da sua índole viver nisso. Isso são pecados ocasionais e vai acontecer. E existem os pecados que são persistentes. São aqueles que você tem prazer de viver neles. Você quer viver neles e você decide viver aprisionados a esse pecado.
E aí a gente tem que entender o que é que João está querendo dizer. Mas às vezes esse pecado ou quem decide? E aí, para complicar, ele também usa a expressão iniquidade. E essa iniquidade que ele está expressando aí? Eu também tentei colocar nessas duas figuras para a gente entender a diferença entre falhar em relação à lei de Deus, a sua palavra, não estou falando da lei mosaica, mas a palavra de Deus, e rebelar-se contra a palavra, contra a lei. Existe uma diferença gritante entre você falhar, mas você confessa e pede perdão, e rebelar-se contra a palavra de Deus. Vai cair essa sessão e aí eu vou voltar no mesmo link, tá? E aí a gente continua daqui mesmo. Então, voltando, é importante a gente entender essa questão do pecado e da iniquidade. Esse falhar ocasional e rebelar-se contra. Então, para a gente tentar entender melhor esse versículo, eu coloquei a seguinte coisa. Eu risquei esse porquê iniquidade e substituí pelo seguinte. Se a gente ler desde o começo, ficaria: qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque viver uma vida de pecado é se rebelar contra Deus. Essa é a grande diferença. Esse era a grande mensagem que João estava dizendo. Olha, vocês têm que buscar a pureza de Cristo, buscar esse padrão de ser puro, de buscar a santidade. Mas vai ter momentos que vocês vão pecar. É importante que vocês confessem esses pecados. E ele já explicou anteriormente nos capítulos 1 e 2. Ele já tinha falado sobre isso. Ele faz: olha, mas eu quero que vocês compreendam bem. Uma coisa é isso, outra coisa é viver, uma decisão de viver uma vida de pecado e se rebelar contra Deus. Aí a coisa é mais séria. Aí a coisa é pior. É uma decisão, você decide viver essa vida de pecado. Aí sim. Aí não é viver conforme o padrão divino. Não tentar viver uma vida de 100% pureza, em que nunca pecará, e nem se enganar que isso vai acontecer. Porque vai. Mas há essa diferença. Vamos lá. Ainda sobre essa questão de viver esse padrão, vamos ver aqui o versículo 5 e o versículo 6. Ô, Gisleia, você está com a Bíblia fácil aí? Tô. Consegue ler para a gente? 5 e 6. O que mesmo? 1 João 3, Só um minutinho. 5 e 6. Fala assim: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Interessante. Essa é a versão da linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje. Tá. É bom porque ele deixou bem explicado, principalmente esse finalzinho aí. Esses dois versículos trazem algumas coisas que a gente já conhece e outras que é bom reforçar. Uma coisa que João faz questão de frisar é que Cristo não teve e não vai ter, nunca terá, nunca teve 0% de pecado. E além de ele ter vivido uma vida de 0% de pecado, o objetivo dele ter vindo ao mundo foi justamente tirar o pecado do mundo. Principalmente vencer aquele pecado original que começou lá do Éden. Então, é uma coisa que ele frisa, que ele reforça, e diz: olha, é como se ele dissesse: vocês seguem a um Cristo que nunca pecou.
E além de ele nunca pecar, ele veio para lutar contra esse pecado. Por isso que quem decide e entende o amor de Cristo, ele decide também não permanecer nesse pecado. Ele decide não permanecer numa vida de pecado, porque isso não agrada ao seu Senhor. E aí entra nesse segundo ponto que eu coloquei no slide, né? Decidir não é pecados ocasionais, mas decidir viver uma conduta pecaminosa dá indícios de uma falta de comunhão com Cristo. Aí começa aquela coisinha aquela sensação ou aquela vontade de dizer assim, será que aquela pessoa é convertida, né? Começa aquelas dúvidas. Será que ele realmente se converteu? Será que fulano realmente é crente? Será, né? A gente começa a ter, mas sabe o que é isso? Sabe o que é esses apontamentos, essas coisas porque são indícios de falta de comunhão com Cristo. Os indícios de falta de comunhão com Cristo, por meio de condutas pecaminosas que a pessoa vive, gera um distanciamento de Jesus, gera um distanciamento da luz que é Cristo, né? Ele vai se distanciando dessa luz, começa a ver a pessoa, a luz de Cristo não brilha naquela pessoa como você esperava, já que ela faz parte da família. A família de sangue tem as semelhanças, né? O Vitor parece com o Manuelino. Mas a Jéssica puxou as características psicológicas da mãe. Não, mas as características físicas do pai. E assim, fica tentando gerar semelhanças. A gente brinca que a Lorena é a mini Gisléa e a Lulu é a mini Paulo, né, Gisléa? A gente criando essas características entre famílias de sangue. E na família de Cristo, a gente também tenta criar essas características, essas semelhanças, mas como Cristo é o centro, a gente tenta igualar as pessoas a Cristo, que a luz que é Cristo brilhe e reflita dessas pessoas, e quando começa a falhar esse brilho, a gente começa a perceber algo de estranho, e aí começa esses indícios de, será que a pessoa realmente é convertida? Que coisa estranha. É claro que a gente não deve julgar, não pode julgar. Somente Cristo sonda os corações e pode julgar. Mas é por causa dessa vida, sim. É por causa de fugir do padrão divino. E aí, para complementar, eu trouxe para vocês uma coisa chamada perfeição imaculada. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. A perfeição imaculada é uma coisa que foi ensinada e foi ensinada dentro das igrejas, é algo assim bem estranho mesmo. Graças a Deus, a nossa igreja não tem isso, tá? Mas isso se infiltrou nas igrejas evangélicas de tal forma que é o seguinte: baseados nesse texto de João, justamente esse fragmento que a gente está estudando, foi definida uma ideia, uma teoria em que qualquer pessoa que está em Cristo, que somos nós, tá? Não pecamos nunca. Porque eles usam basicamente esse texto que a gente está lendo aqui. Aquele que está em Cristo peca, tá? Ele pega também outros versículos de 1 João, mas especialmente esse trecho aqui de 1 João, e diz, olha, se você está em Cristo, então você não peca nunca. Isso é um ensinamento totalmente errôneo. Isso é um pensamento totalmente demoníaco. Se eu digo, parabéns, Manuelino, você não peca nunca, no mínimo o ego dele já subiu 20 pontos. Peco não. Já infla. Subir, né? Céu. Como é, Manuelino? Posso subir para agora. já pode ser arrebatado, né? Entende? Esse ensinamento é totalmente errôneo e demoníaco. Não existe essa coisa do... E olha só o perigo de não saber estudar bem as Escrituras, de não saber estudar a palavra. Eu posso criar aqui teologias baseadas no eu achismo, de interpretações que vêm
erradas, e isso se infiltrar na igreja, e isso se filtrar para outras igrejas, e isso criar uma nova forma de viver. É quase um gnosticismo. Então, não existe essa coisa da perfeição imaculada. Ninguém é 100% puro e 0% pecado como Cristo foi. Não tem como. Tá? Então, o que a gente tem que entender, na verdade, eu coloquei até nesse segundo ponto, né? A mensagem que João está querendo passar é de que o verdadeiro cristão vai se afastando dos seus antigos caminhos pecaminosos. É gradativo. O processo de santificação ele é gradativo. É o Espírito Santo trabalhando em sua vida, você se enchendo desse Espírito Santo, e é gradativo. Já que conforme cresce em Cristo, vai substituindo-os por novos caminhos de amor e fé. Cada dia a cada dia é uma luta, cada dia é uma vitória, cada dia é um crescimento. Tá? Vamos seguindo. E agora a gente chega à fórmula do padrão divino. Isso aqui tá onde, não? Tá na revista? Não, eu criei. Eu criei essa fórmula aqui para ver se a gente consegue sintetizar tudo que está conversando. É quase uma fórmula matemática aí. Essa fórmula diz o seguinte: como Deus é justo, e isso a gente já viu em estudos anteriores, e está em 1 João 2:29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, sabemos que Deus é justo. Como Deus é justo, e Cristo é puro, como a gente acabou de ver no versículo 3, e sem pecado, como a gente acabou de ver no versículo 5, quem nasceu de Deus, o qual eu li aqui no versículo 29, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, Deus é justo. Se Cristo é puro e é sem pecado, e nós nascemos de Deus, então possui a natureza de Deus, e como habita em Cristo, não peca. Não, Daniel, você acabou de dizer que a gente peca. Está errado. Versículo 6, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem o conhece. Existe uma diferença entre pecando e peca. E aí eu deixei de propósito peca mesmo, né? Eu estou dizendo que se eu digo que eu nasci na família de Deus, eu entendi aquele amor, eu nasci na família dele, eu recebi esse amor, que é parte da natureza de Deus, Cristo habita em mim, o Espírito Santo está em mim, então, por consequência, a minha vida vai se refletir em eu não viver pecando. Mas um dia eu vou pecar. E quando eu pecar, eu tenho que reconhecer o pecado e pedir perdão ao meu Deus. Isso significa que, à medida que eu entendo isso e eu não vivo uma vida de pecado, eu não vivo pecando, consequentemente eu estou almejando e buscando a santificação. Eu estou refletindo cada vez mais a luz de Cristo em mim. Eu estou testemunhando, eu estou mostrando como é que se vive na família de Deus. Eu não vou mostrar indícios de falta de comunhão com Deus. E, por consequência, o que é que vai acontecer? Naturalmente, eu vou amar o meu irmão. Tudo está ligado. Eu não tenho como separar todas as ideias e fatores que estão envolvidos em todo esse estudo, desde o capítulo 1 de 1 João. Não tenho como separar, está tudo interligado. Eu amo ao meu irmão, eu o ajudo, eu tenho uma comunhão com ele por causa de tudo isso. Não é porque eu sou bonzinho. Tudo isso mostra que tudo está ligado ao amor de Deus. E a compreensão desse amor. Não amo porque eu sou bonzinho. Eu amo porque estou praticando o amor de Deus em mim. E estou sabendo viver na família de Cristo. Tem que refletir. Sabemos viver na família de Cristo? Versículo 7 agora, né?
Uma vez que eu entendi isso, agora eu tenho que viver com discernimento na minha vida. E aí no versículo 7 ele fala, filhinhos, João usando todo seu carinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Claro, uma coisa que a gente tem que entender é, nunca devemos deixar de fora a quem foi os remetentes os destinatários dessa carta. Aquela igreja que estava sofrendo pressão do gnosticismo. Então, claro, quando João fala isso, ele está dizendo, olha, não deixe que esse pessoal, com essas ideologias, com essas ideias troncha, engane vocês. Não deixe. Porque eles negavam a doutrina de Cristo, né? Eles tinham toda aquela coisa a carne pode fazer o que quiser, o espírito está pronto e a salvação é pelo entendimento, tá? E por causa disso viviam aí sim eles viviam numa iniquidade, porque eles viviam na constante prática do pecado, numa rebelião contra a lei de Deus. É bem diferente mesmo, tá? Então, claro, João está alertando para a igreja lá, não deixe que ele vos engane. Mas essa mensagem ela vem para nós hoje. Quando a gente lê, mesmo sabendo que João estava referindo a esse povo, para aquela igreja, mas isso também nos remete para os dias de hoje. Como se Deus estivesse nos falando fininho, não deixe que as pessoas nos enganem. Não deixe que esse mundo a gente já compreendeu toda a concepção e ideia de mundo, não deixe que esse mundo vos engane. Não permita isso. Não deixe que isso aconteça. Não deixe que as coisas desse mundo tire a atenção, tire o foco de tudo que eu falei dos 6 primeiros versículos aqui. Não deixe. Sabe por que não deixa? Aí a gente entra no clímax da parte do texto que fica entre o versículo 8 e o versículo 10. A chamada luta entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí quando a gente lê, olha só, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Agora que compreendemos, até agora o que temos estudando, quando a gente lê esse texto e lê quem comete pecado, a gente já entende que não é pequei, agora sou do diabo. Não. Viver uma vida constante em pecado. E todas aquelas coisas que eu já falei. E aí com isso se distancia, não tem comunhão com Deus, a luz de Cristo não brilha mais, tudo isso. Então, quando a gente lê isso aqui, quem comete pecado é do diabo, é quem decide viver uma vida em constante pecado. A gente já consegue compreender. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso os filhos de Deus se manifestou, para destruir as obras. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Algo que ele já tinha dito anteriormente. Qual era o objetivo de Cristo ter vindo? Cristo nunca pecou e ele veio para destruir o pecado. E aí ele reforça mais uma vez e agora ele personifica de onde há a origem do pecado do diabo, ou seja, agora ele coloca uma luta cósmica, uma luta espiritual, Cristo e o diabo. E aí ele coloca onde Cristo veio para derrotar e destruir o diabo. Versículo 9, aquele que é nascido de Deus, agora a gente entende o que significa nascido de Deus, e todas as suas consequências, né, por isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, tá vendo? Não é que não peque, não vive pecando. Porque a semente de Deus permanece nele. Quando a gente entende o amor de Deus, eu falei no início, quando a gente entende o amor de Deus, a gente compreende que tem uma característica de Deus que habita em nós. E aqui João está chamando isso de uma semente de Deus. E a gente também pode entender essa semente de Deus como o próprio Espírito Santo que habita em nós. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus, não bate, não tem como viver pecando e dizer que eu pertenço à família de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É como a gente dissesse. Entende, igreja? É assim que
que se divide de um lado os filhos de Deus e é assim que se compreende os filhos do diabo. É assim que a gente faz a diferenciação. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aí João reforça mais uma vez a questão do amor ao irmão. E a gente entendeu que só consigo amar o irmão mediante toda aquela concepção da compreensão do amor de Deus. E aí, por que é o clímax, né? Porque esse texto, esse fragmento, ele é muito mal utilizado. As pessoas utilizam isso aqui para julgar. Você é o filho do diabo. Esse cara é o filho do diabo. Se não for da igreja, é filho do diabo. É usado muito vulgarmente para rotular pessoas. Quando, na verdade, a apresentação de João aqui entre as figuras antagônicas de filhos de Deus e filhos do diabo, existe toda uma compreensão por trás. Não é para ficar usando de uma forma vulgar e chamando o povo de filho do diabo. Não é isso. Tá? Eu coloquei essa comparação, né? De um lado, os filhos de Deus, eles manifestam a natureza regenerada por meio da prática da justiça, e o hábito do pecado não combina com a identidade cristã. Isso é fato. Não tem como dizer que é filho de Deus e viver uma vida constante de pecado. Não faz sentido. E, enquanto isso, do outro lado, os filhos do diabo, a natureza pecaminosa de Satanás. Por isso que ele coloca a figura de Cristo lutando contra Satanás, evidenciando-se por meio da vida daqueles que lhe pertencem. Os filhos do diabo refletem aquilo que o diabo implanta no mundo, que é o pecado. E os filhos do diabo demonstram sua natureza decaída pecando. Então, o que a gente tem que compreender é essa vida, nesse cosmos, existem apenas dois caminhos e existe apenas duas famílias. As famílias de Deus e as famílias do diabo. E o que a gente tem que lutar, orar, e a gente tem que constantemente buscar é que essa família de Deus consiga alcançar cada vez mais pessoas que estão aqui rotuladas como pertencentes à família do diabo, porque elas estão cegas, elas estão refletindo o pecado que o diabo implantou nesse mundo e elas não têm compreensão, não têm entendimento do amor de Deus. E essa é a missão, é isso que se faz em missões, é tentar resgatar o máximo possível de pessoas que estão desse lado, rotulados como filho do diabo. Parece muito forte você chamar alguém, e é muito forte você chamar alguém filho do diabo. Porque por trás desse rótulo, você está dizendo o seguinte: você vai para o inferno. Não há um outro caminho aí a não ser para o inferno. Porque o céu não contempla pessoas que decidem, por livre e espontânea vontade, viver uma vida de pecado constante e de forma prazerosa. Não bate isso. Então, quando você rotula alguém disso, você está dizendo: meu filho, não há outro caminho para você a não ser o inferno. A não ser, muito me lembra aquela passagem apocalíptica em que Cristo, no trono branco, ele olha e diz: afastai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. E isso é muito forte. Onde Cristo olhar para você e dizer que nunca lhe conheceu. Eu não tenho como conhecer pessoas que eu nunca vi, porque eu conheço aqueles que pertencem ao meu círculo familiar de carne. Nós conhecemos a nossa família e nós conhecemos a nossa família de Cristo. Às vezes, de tal forma, quando a gente vai para um congresso, eu nunca vi aquele irmão na vida, mas a luz que há nele, que habita nele, também habita em mim, e há uma sintonia, e há uma alegria em conversar. Nunca vi aquela pessoa. Como é que se explica isso? Se explica sobrenaturalmente. É espiritual. Então, não tem como Cristo conhecer quem não faz parte da família dele. Isso é muito forte. E é com isso que João fecha. Veja como ele traz o alerta de a gente compreender o amor, de a gente saber viver nesse amor, sempre alertando para a questão do amor ao próximo. E aí ele alerta que
como a gente tem que entender essa coisa do pecado, que há uma diferença entre pecados ocasionais e o pecado, a vida constante de pecado. E aí ele fecha nesse clímax dessas duas famílias que existem nesse mundo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a gente tem que entender como é que a gente usa isso. E nunca usar de forma vulgar. Nunca rotular ninguém de filho do diabo. Que há muita coisa implícita por trás desse rótulo. E aí, quem estava no início aqui, a irmã Nélcia, o André, a Tássia, quando eu coloquei lá a música do Laços Benditos, né? E aí faz todo sentido agora o hino com que a gente estudou. E aí, André, qual é a palavra que agora se evidencia? Deixa eu ligar o áudio. Cadê você, cara? Peraí, Tá podendo ligar o vídeo aí? Quer me ver, Peraí, é saudade, é saudade. É saudade. Aí, calma. É um cara bonito, rapaz. É nós aqui, ó. Aí, ó. Vocês vão aparecer no YouTube, vocês vão... Todo mundo vai ver a Carol. Então, a palavra que a gente tinha falado seria empatia, né? Que eu tinha falado. Saber se colocar no lugar do irmão e sempre estar ao lado dele para ajudar, né? Tanto na alegria quanto na tristeza. Muito bem. Seria outra palavra? Não. Eu vou lhe dizer um segredo. Não existe a resposta correta. Olha só. Não existe. Eu quero mesmo ver o que traz em seu coração quando você compreendeu pelo menos esses 10 primeiros versículos aqui de 1 João 3. Por mais que eu tenha falado tanta coisa, mas se é isso que você absorveu, né, ou mais, e às vezes a gente não consegue nem explicar, é tanta coisa, né? E que isso seja uma verdade na sua vida, que isso seja uma prática, para que você se manifeste como pertencente à família de Deus e pratique o amor de Deus. Você compreenda que você tem esse amor de Deus e agora há essa prática. E podemos passar, né, o amor de Deus. Isso. Deixa eu ver agora o Manuelino. Manuelino, eu também quero lhe ver, cara. Bota uma camisa aí. Pode ser de camiseta? Não, ainda não. Acabou aqui, eu... Aê! Cadê a família aí? Família Tudo bem, irmão? Ô, Nelino, o que é que você leva aí para sua vida, rapaz, com esse estudo de hoje? Que me chamou assim, a meditar também em relação ao testemunho, né? A gente vai ganhar pessoas para Jesus, né? Através do nosso testemunho. Acho que um dos pecados assim, que eu busco assim, evitar mesmo é dar um mau testemunho. Porque você deu um mau testemunho para a pessoa, você já perdeu para a pessoa. A não ser que você volte, pede perdão e ela te perdoe pelo seu ato, pela palavra dura que você falou na hora da raiva, sei lá. Mas eu acho que é o testemunho mesmo de cristão que vai nos fazer a diferença no mundo. É isso mesmo. Deixa eu ver agora a Gisleia. Olha o Vitão aí. Gisleia, o que é que você aprendeu de hoje? Eu aprendi sobre o amor não, de Deus e o não, que... você não aprendeu não. Você não ligou a câmera, você não aprendeu não. Não.
É o quê? Ou se você não ligou a câmera, você não aprendeu, não. Ah, não dá para ligar, não. Ah, não dá não? Então tá bom. Então tá bom. Dá não. Liga aí pra nós. Eu aprendi sobre o amor de Deus, sobre o testemunho que nós temos que dar, né? Uhum. Através do amor dele conosco, né? O amor dele, o que ele dá para nós também temos que dar para o próximo. Seria isso? Sim, sim. Também? Tá tudo em volta disso, Tá tudo ligado, né? dessa tonelada de coisa que eu joguei hoje para vocês aí, né? Tá tudo ligado aí. Manélcia. E aí, Manélcia, tinha tudo a ver com Laços Benditos ou não? Daniel, tem nada a ver. Botou aquele negócio. Não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo a ver. A essência de tudo é o amor mesmo. E é o alvo para o qual a gente prossegue, né? Ser igual a Cristo. Nessa luta constante, né? Muito bem, meus irmãos. Então, essa foi a nossa lição 8, tá? Quero dizer que eu coloquei lá no grupo também já a avaliação 2, já. E lembra que a gente faz uma avaliação agora por mês. Só que essa está bem curtinha, só tem 8 questões e são de 3 lições só. Muito rapidinho. É a chance agora que o Carol tem de fazer, o André, o Andelinho também, o Vitão, a Jéssica, o Manelsa também, Isléa, o Paulão, que eu sei que depois vai assistir a aula. Então, ela vai ficar aberta até sexta-feira, tá? Ah, não fiz a primeira, não tem problema. Porque isso é uma forma de vocês exercitarem, uma forma de ver como, o acompanhamento mesmo de vocês em relação ao aprendizado, tá? Então, vou deixar aberto até sexta. Vou ficar aguardando, viu? As respostas lá. Mas no final, a gente somar tudo e ver quem é que vai ganhar um presentinho, né? Sempre tem um presentinho. Sempre tem um negocinho aí. Daniel. Opa! Voltando um pouquinho aí, né, em pecados ocasionais e pecados persistentes. Né? Eu vejo assim também que, tudo bem, o pecado persistente é muito grave, mas tem pecados ocasionais que trazem consequências graves também, não só para nós, mas para terceiros, né? Como o mau testemunho. Né? Faz essa observaçãozinha, só para... Não entendi o final. O pecado ocasional, por exemplo, um mau testemunho, né, pode trazer consequências graves também, não só para a gente, mas para terceiros também, né? Isso. Então, assim, a gente não pode, não sei se eu estou certo, você pode me corrigir, né, ser o nosso professor aí, ungido pelo Senhor. O pecado ocasional, a gente não pode achar que o pecado ocasional não é tão grave quanto o pecado persistente. Ah, tá. Não, com certeza, isso é verdade. Todo pecado, desde que a gente gosta de ficar mensurando, né? O pecadinho, o pecado e o pecadão, na verdade, todos têm consequência. Desde aquele que você pega o dedinho do pé e chuta no pé da cama, aí dá aquela dor e você solta aquela. Isso tem consequência? Não, tem consequência, né? Você soltou aquela palavra animada do dia e aquilo dali já encheu o seu coração, gerou uma consequênciazinha. E aí você vai alimentando o seu coração. Parece coisa minúscula, mas gera. Cometi um assassinato. Eu nunca matei na vida, mas um dia deu vontade e eu fui lá e assassinei uma pessoa lá, né? Nossa, que pecado mortal, coisa horrível, né? Imenso. Excomunga esse irmão, esse assassino. Vai ter uma consequência também. Todo pecado tem uma consequência. E isso é bom, Manelinho, se alertar para a gente não pensar, então beleza, é ocasional, eu posso cometer de vez em quando, tá tranquilo. Vai ter consequência independente do pecado. Exato. E é tão grave quanto um que você vive, né? Nessa diferenciação que a gente... O persistente, você tem que realmente voltar ao Senhor e se esse pecado não está incomodando você, tem alguma coisa errada contigo.
Né? O ocasional é realmente, a gente não é pecando, é pecar, né? Como você colocou, né? Uhum. De pecando para pecar. A gente vai lá e peca naquela hora. Às vezes com, sei lá, o caixa do mercado, alguma coisa que vocês não gostam. Então, você se indispõe com alguém no trânsito, no trabalho, na faculdade, né? Aí, essa situação aí que eu queria colocar, mas foi muito bem explanada por vocês. Show de bola. Muito bem, a gente só tem mais 4 minutos aqui dessa sessão, mas a gente conseguiu ver tudo, ó, nem precisou de 3 sessões hoje. Graças a Deus, ó, glória a Deus por isso. Conseguimos explanar bem. E a gente fecha essa lição 8, tá? Muito bem fechada, espero que vocês tenham compreendido, tá? Eu só desejo agora para vocês um ótimo domingo, um domingo abençoado. E vou só para fechar, acho que vou pedir para Mandalina orar, Mandalina, para fechar a nossa aula de hoje e a gente se despedir. Amém. Antes de eu orar, eu estou com saudade do Eliakim. Nunca mais vi Eliakim. Manda um abração para ele aí. Tá gigante. Beleza. Ele falou que viu ele ontem, falou que era gigante. Glória a Deus, né? Vai crescendo em estatura e em sabedoria. Então vamos orar então, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória nós te damos por mais esse dia, por mais esse aprendizado na palavra do Senhor, onde aprendemos, Senhor Deus, sobre a iniquidade, né, sobre o pecado e tantas outras coisas, Senhor Deus, que nos faz refletir e mudarmos a nossa conduta, a nossa maneira de viver, de tratar os outros, e principalmente de relacionar com o Senhor. E a sua família de irmão Daniel, a Tássia, ele aqui, cada família aqui, Senhor Deus, que está participando, os irmãos que não puderam participar, que vão participar depois, assistindo essa aula online, que o Senhor esteja abençoando cada lar. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e que este seja um dia que mais alegremos o coração do Senhor, de todos os dias da nossa vida. Um dia que nós possamos refletir, meditar mais na palavra do Senhor e mudar a nossa conduta naquilo que precisamos mudar. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado, Daniel. Deus abençoe. Valeu, valeu.